saiu de novo. Eu vou mostrar minha coleção de cards. Inscreva-se aqui no vídeo, dá pra você, por favor. Então, eu vou começar com esse. Eu sou o cameraman, né? Esse é o do Subzero, que todas elas vão atrás assim. Esse é do Frozen, esse aqui assim. Esse é da Super assim. Do Paul. Eu vou mostrar rápido porque não sei. Vou mostrar rápido porque a câmera tem limite, tá? Você estava passando na porta do banheiro e está com fundo, a porta, Assim, Eu não. assim, assim, assim.